Existe uma diferença silenciosa entre homens que passam despercebidos e homens que entram em um ambiente e mudam completamente a dinâmica ao redor deles. Essa diferença não está na aparência, na riqueza ou em algo superficial. Está na forma como eles se movem, observam e conduzem a interação. Dom Juan não era apenas um sedutor. Ele entendia o comportamento humano em um nível que poucos alcançam. E mais importante do que entender, ele aplicava isso todos os dias. O erro da maioria é tratar sedução como um momento, uma abordagem, uma conversa, uma tentativa isolada. Mas para Dom Juan, isso nunca foi um evento. Era um estado, uma forma de existir, de se posicionar e de influenciar o ambiente sem esforço aparente. E é exatamente isso que muda o jogo. Quando você entende que não se trata de técnicas pontuais, mas de comportamento contínuo, tudo começa a fazer sentido. A primeira mudança começa na forma como você entra em qualquer ambiente. Antes mesmo de falar, antes mesmo de agir, já existe comunicação acontecendo. Postura, ritmo, olhar, presença. Dom Juan não buscava aprovação. Ele ocupava espaço. E essa diferença é percebida de forma imediata, mesmo que ninguém saiba explicar exatamente o porquê. Outro ponto essencial está na observação. Enquanto a maioria fala demais, reage rápido demais e se expõe sem perceber, Dom Juan observava. Ele entendia padrões, identificava emoções, percebia inseguranças e desejos antes mesmo de agir. Isso dava a ele uma vantagem enorme, porque quem entende primeiro, conduz melhor. No dia a dia, isso se traduz em algo simples, mas poderoso. Falar menos e observar mais. Prestar atenção em como as pessoas reagem, no que dizem, no que evitam dizer, no que demonstram sem perceber. Isso cria leitura de ambiente, e leitura de ambiente gera controle. Outro elemento central está no mistério. Dom Juan nunca se mostrava completamente. Ele revelava o suficiente para gerar interesse, mas não o suficiente para ser totalmente compreendido. Isso cria tensão psicológica, e essa tensão mantém a mente da outra pessoa ativa. Aplicar isso no dia a dia significa evitar exposição excessiva. Não contar tudo de uma vez, não explicar demais, não se justificar o tempo todo, deixar espaços. E nesses espaços, a mente do outro começa a trabalhar. Também existe o fator da imprevisibilidade. Pessoas previsíveis são esquecidas. Pessoas imprevisíveis geram impacto. Dom Juan não reagia sempre da mesma forma. Ele quebrava padrões, e isso mantinha o interesse. No cotidiano, isso pode ser aplicado com pequenas variações, mudanças de ritmo, respostas inesperadas, atitudes fora do padrão comum. Isso tira a interação do automático. Outro ponto essencial é o controle emocional. Dom Juan não reagia impulsivamente. Ele mantinha equilíbrio. Isso transmitia domínio. E domínio gera atração. Aplicar isso significa não se abalar facilmente, não demonstrar insegurança em excesso, não reagir de forma exagerada. Quanto mais controle, mais influência. Também existe o fator da atenção seletiva. Dom Juan não dava atenção a todos da mesma forma. Ele escolhia onde investir energia. Isso aumentava o valor da sua presença. No dia a dia, isso significa não estar disponível o tempo todo, não responder tudo imediatamente, não se posicionar como alguém sempre acessível. Valor nasce da escassez de atenção. Outro elemento importante é a construção de experiências. Dom Juan não criava apenas conversas. Ele criava momentos, sensações, memórias. Isso pode ser aplicado em qualquer área, em encontros, conversas, até em ambientes profissionais. Tornar a interação diferente do comum. Também existe o fator da autoconfiança silenciosa.
Dom Juan não precisava provar. Ele transmitia. Aplicar isso significa parar de buscar validação constante. Falar com segurança, agir com intenção, manter coerência. No fundo, usar as lições de Dom Juan diariamente não é sobre manipular pessoas. É sobre entender comportamento, controlar sua própria presença e conduzir interações de forma consciente. Quando você faz isso, deixa de reagir ao ambiente e passa a influenciar o ambiente, porque no jogo da influência, quem reage está sempre atrás, mas quem observa, controla e conduz está sempre um passo à frente, e esse passo muda tudo. Lição 1. Crie um campo de atração antes de qualquer interação. Existe um erro que destrói o impacto da maioria das pessoas antes mesmo delas abrirem a boca. Elas acreditam que sedução começa na conversa, mas Dom Juan operava em um nível completamente diferente. Para ele, a sedução começava muito antes de qualquer palavra. Começava na forma como ele existia no ambiente. Antes de falar, ele já era percebido. Antes de agir, já era notado. Antes de tentar, já havia despertado curiosidade. E isso muda completamente o jogo. Porque quando a interação começa com interesse prévio, tudo se torna mais fácil. O cérebro humano responde primeiro ao visual e ao comportamento, e só depois ao conteúdo. Isso significa que presença vem antes de discurso. E presença não é sobre aparência superficial, é sobre coerência entre postura, energia, ritmo e intenção. Dom Juan entendia isso com precisão. Ele não se apressava, não se movimentava de forma ansiosa, não tentava chamar atenção de forma desesperada. Pelo contrário, ele parecia confortável no próprio espaço, e essa tranquilidade transmitia algo poderoso: controle. O cérebro interpreta controle como valor, porque quem está confortável consigo mesmo não precisa provar nada. E quem não precisa provar nada parece ter algo a oferecer. No dia a dia, isso começa com um ajuste, simples, mas profundo. Reduzir a pressa. A maioria das pessoas se move rápido demais, fala rápido demais, reage rápido demais. Isso transmite ansiedade, e ansiedade reduz percepção de valor. Quando você desacelera, muda o ritmo. E quando muda o ritmo, muda a forma como é percebido. Outro ponto essencial é o olhar. Dom Juan não evitava contato visual, mas também não exagerava. Ele usava o olhar como ferramenta de presença. Direto, firme, sem tensão. Isso cria conexão sem palavras. O olhar é uma das formas mais rápidas de comunicação. Ele transmite segurança, interesse e domínio em segundos. Também existe o fator do silêncio. A maioria teme o silêncio e tenta preenchê-lo o tempo todo. Dom Juan usava o silêncio como estratégia, porque o silêncio cria tensão, e a tensão mantém a atenção. No cotidiano, isso significa não ter pressa para falar, não sentir necessidade de responder imediatamente e não tentar preencher todos os espaços. Outro elemento importante é a ocupação de espaço. Dom Juan não se encolhia. Ele não tentava parecer menor. Sua postura era aberta, firme e confortável. Isso transmite autoridade. O corpo comunica antes da mente. Também existe o fator da intenção. Pessoas que entram em um ambiente buscando aprovação transmitem isso. Pessoas que entram com intenção própria, foco e direção, transmitem algo diferente. Dom Juan não entrava para ser aceito. Ele entrava para observar, escolher e agir. Isso muda completamente a dinâmica. Outro ponto essencial é a energia emocional. Ele não carregava tensão desnecessária, não demonstrava necessidade. Sua presença era leve, mas firme. Isso cria curiosidade, porque o cérebro tenta entender aquilo que não é comum. Também existe o fator da coerência.
Não adianta tentar parecer confiante se o comportamento não acompanha. A presença precisa ser consistente. Pequenos sinais importam. Forma de andar, postura ao sentar, gestos, expressões. Tudo comunica. Outro detalhe importante é a ausência de esforço aparente. Dom Juan não parecia estar tentando. E isso é o que mais chama a atenção. Porque a maioria tenta demais. Quando alguém não parece estar tentando, o cérebro interpreta como alguém que já tem resultado. E isso gera valor. No fundo, essa lição revela algo simples, mas ignorado. A sedução não começa quando você fala. Ela começa quando você é percebido. E quando você entende isso, começa a trabalhar antes da interação. Você cria um campo, um ambiente onde sua presença já gera impacto. E quando a interação finalmente acontece, ela já começa com vantagem, porque o jogo já foi iniciado antes. E quem começa antes, termina na frente. Entender a presença é apenas o primeiro nível. O verdadeiro poder dessa lição aparece quando você transforma isso em comportamento diário. Porque Dom Juan não ativava a presença em momentos específicos. Ele mantinha isso como padrão constante. O primeiro ponto de aplicação começa na forma como você se move ao longo do dia. Andar com pressa, olhar para o chão, reagir a tudo ao redor. Tudo isso comunica falta de controle. Quando você ajusta isso, muda completamente a percepção. Caminhar com ritmo firme, olhar direcionado, movimentos conscientes. Isso cria presença. Outro ponto essencial é o controle do tempo de resposta. A maioria responde rápido demais, seja em conversas, mensagens ou decisões. Isso transmite ansiedade. Quando você desacelera, cria peso nas suas ações. Responder no seu tempo, sem urgência, transmite domínio. Também existe o fator da comunicação verbal. Falar menos, mas com mais clareza. Evitar excesso de explicação. Dom Juan não tentava convencer. Ele falava o necessário. Isso faz com que cada palavra tenha mais impacto. No ambiente profissional, isso é extremamente visível. Pessoas que falam demais perdem autoridade. Já quem fala com precisão ganha atenção. Outro detalhe importante é o uso do silêncio. Em reuniões, conversas ou interações, não sentir necessidade de preencher todos os espaços. O silêncio cria tensão produtiva, e essa tensão mantém foco. Também existe o fator da postura corporal. Ombros alinhados, movimentos controlados, evitar gestos nervosos. O corpo precisa comunicar a mesma segurança que você quer transmitir. Isso não é estética, é comunicação. Outro ponto essencial é a gestão emocional. Não reagir impulsivamente, não demonstrar irritação com facilidade, não se abalar por pequenas situações. Quem controla a emoção transmite poder. Dom Juan não era dominado pelo ambiente, ele dominava a si mesmo. Também existe o fator da disponibilidade, não estar acessível o tempo todo. Pessoas que estão sempre disponíveis perdem valor. Quando você escolhe quando responder, quando aparecer e quando se posicionar, cria seletividade. E seletividade gera respeito. Outro detalhe importante é a coerência. Não adianta agir de forma confiante em um momento e insegura em outro. A consistência constrói percepção. Pequenos hábitos diários reforçam isso. Como você entra em um lugar, como cumprimenta, como se posiciona. Tudo soma. Também existe o fator da intenção. Antes de qualquer interação, saber o que você quer. Isso muda completamente sua postura. Quem não sabe o que quer reage. Quem sabe, conduz. Outro ponto essencial é evitar validação constante. Não buscar aprovação em tudo. Não ajustar comportamento o tempo todo para agradar. Isso reduz sua presença. Dom Juan não buscava a aceitação. Ele criava impacto. Também existe o fator da energia.
Estar presente no momento, não disperso, não distraído. Quando você está totalmente presente, isso é percebido. E presença chama a atenção. Outro detalhe importante é a repetição. Não é algo que você faz uma vez. É algo que você mantém. Quanto mais consistente, mais forte se torna a percepção. No fundo, aplicar essa lição significa entender uma coisa simples. Antes de tentar influenciar alguém, você precisa dominar a forma como se apresenta ao mundo. Porque a maioria tenta convencer com palavras, mas o impacto real vem do comportamento. Quando sua presença comunica valor antes mesmo de você falar, você elimina grande parte da resistência. E, quando a resistência desaparece, a interação flui. E quando a interação flui, o resultado se aproxima. Porque no jogo da sedução e do poder, quem depende de esforço está sempre atrás. Mas quem constrói presença já entra ganhando. E quem entra ganhando não precisa correr atrás. Ele apenas conduz. Lição 2. Crie mistério e deixe espaços para a mente do outro trabalhar. Existe um erro silencioso que faz com que muitas pessoas percam valor sem perceber. Elas revelam tudo rápido demais. Falam demais, explicam demais, mostram demais. E quando isso acontece, eliminam um dos elementos mais poderosos da atração: o mistério. Dom Juan entendia algo que a maioria ignora. A mente humana não se envolve profundamente com aquilo que já entende completamente. O cérebro se interessa pelo que ainda não foi totalmente revelado. Ele quer completar lacunas, resolver dúvidas, entender o que está oculto. Esse é o ponto central dessa lição. O interesse cresce quando existe algo faltando. Quando você se torna totalmente previsível, totalmente compreendido e totalmente acessível, o cérebro não precisa mais trabalhar. E quando o cérebro não trabalha, ele perde interesse. Dom Juan não se explicava o tempo todo. Ele não entregava sua história completa, suas intenções completas ou suas emoções completas de forma imediata. Ele criava espaços. E nesses espaços, a mente da outra pessoa começava a agir. Ela imaginava, projetava, criava hipóteses, e esse processo aumenta o envolvimento. Outro ponto importante é que o mistério gera tensão, e essa tensão mantém a atenção. Quando algo não está completamente resolvido, o cérebro continua voltando para aquilo. Isso explica por que situações inacabadas ficam mais tempo na mente. Também existe o fator da curiosidade. Quando alguém percebe que não sabe tudo sobre você, sente vontade de descobrir mais. Isso cria movimento. Mas existe um detalhe essencial aqui. Mistério não é ausência total, não é silêncio completo. É equilíbrio entre o que é mostrado e o que é mantido. Dom Juan revelava o suficiente para gerar interesse, mas não o suficiente para encerrar o interesse. Outro ponto importante é evitar excesso de explicação. A maioria das pessoas sente necessidade de justificar tudo, explicar cada decisão, cada pensamento, cada ação. Isso reduz o impacto. Quando você explica demais, elimina a interpretação. E sem interpretação, não existe envolvimento. Também existe o fator da imprevisibilidade. Pessoas previsíveis são rapidamente compreendidas. Pessoas que quebram padrões geram dúvida, e dúvida gera curiosidade. Dom Juan não reagia sempre da mesma forma. Ele criava variações, e isso mantinha a mente ativa. Outro detalhe essencial é o controle da informação. Nem tudo precisa ser dito imediatamente. Nem tudo precisa ser compartilhado. Escolher o que revelar e quando revelar cria ritmo. E ritmo cria interesse. Também existe o fator da presença emocional. Dom Juan não demonstrava tudo o que sentia de forma direta.
Isso não significa ausência de emoção, significa controle da expressão. Isso cria profundidade. Outro ponto importante é que o mistério também protege sua imagem. Quando você não se expõe completamente, evita julgamentos rápidos. Isso mantém valor. Também existe o fator da interpretação positiva. Quando existem lacunas, a mente tende a preenchê-las. E muitas vezes preenche com algo positivo. Isso aumenta a percepção. Outro detalhe interessante é que o mistério cria memória. O que não é totalmente resolvido fica mais tempo na mente. E quanto mais tempo você permanece na mente de alguém, maior o impacto. No fundo, essa lição revela algo simples. As pessoas não se envolvem apenas com o que entendem. Elas se envolvem com o que querem entender. Quando você deixa espaços, você convida a mente do outro a participar. E quando a mente participa, o envolvimento aumenta. Porque no jogo da sedução e da influência, quem entrega tudo de uma vez perde força. Mas quem cria curiosidade, cria continuidade. E quem cria continuidade, mantém atenção. E quem mantém atenção, conduz o jogo, sem esforço aparente, apenas com estratégia. Entender o mistério é apenas o começo. O verdadeiro impacto aparece quando você transforma isso em comportamento diário, em decisões conscientes sobre o que mostrar, quando mostrar e o que manter em aberto. Porque o erro mais comum não é falta de conteúdo, é excesso de exposição. O primeiro ponto de aplicação está na comunicação. Evite responder tudo de forma completa e imediata. Nem toda pergunta precisa de uma explicação longa. Nem toda conversa precisa ser aprofundada de uma vez. Quando você responde de forma objetiva e deixa pequenas lacunas, cria espaço para continuidade. Isso faz com que a outra pessoa queira voltar. Outro ponto essencial é o controle da sua história. A maioria das pessoas conta tudo muito rápido. Quem é, o que faz, o que já viveu, o que pensa sobre tudo. Isso elimina a curiosidade. Quando você distribui informações ao longo do tempo, mantém o interesse ativo. A pessoa não descobre tudo de uma vez. Ela vai descobrindo. Também existe o fator da previsibilidade. No dia a dia, evitar padrões repetitivos em comportamento. Não responder sempre da mesma forma, não agir sempre no mesmo ritmo, não se posicionar de maneira totalmente previsível. Pequenas variações criam impacto. Isso mantém a mente do outro alerta. Outro detalhe importante é o uso do silêncio. Em conversas, não preencher todos os espaços. Permitir pausas. O silêncio cria tensão leve e faz com que a outra pessoa pense mais sobre o que foi dito. E quanto mais ela pensa, mais se envolve. Também existe o fator da exposição emocional. Não demonstrar tudo o que sente de forma imediata. Isso não significa frieza, significa controle. Quando você filtra o que expressa, cria profundidade. A pessoa percebe que existe mais ali e quer entender. Outro ponto essencial é o uso de respostas indiretas. Nem sempre responder de forma literal. Às vezes, uma resposta mais aberta ou sugestiva mantém a conversa ativa. Isso gera continuidade. Também existe o fator da disponibilidade. Não estar sempre presente, sempre respondendo, sempre acessível. Intervalos criam ausência, e ausência aumenta valor. Quando alguém não está disponível o tempo todo, passa a ser percebido de forma diferente. Outro detalhe importante é o uso de interesses pessoais. Em vez de expor tudo sobre seus projetos, ideias e objetivos, você pode revelar partes ao longo do tempo. Isso cria curiosidade. A pessoa começa a perguntar. Também existe o fator da observação. Antes de falar muito sobre você, observe o outro. Entenda como ele reage, o que demonstra interesse, como se comunica.
Isso permite ajustar o nível de informação. Outro ponto essencial é evitar justificativas excessivas. Quando você explica demais suas decisões, reduz o impacto. Decisões firmes, sem excesso de explicação, transmitem segurança. Também existe o fator da narrativa incompleta. Contar uma história sem revelar tudo, deixar um detalhe em aberto, sugerir algo sem finalizar. Isso faz com que a mente continue trabalhando mesmo depois da conversa. Outro detalhe interessante é o uso do timing. Nem tudo precisa ser revelado no mesmo momento. Saber quando falar é tão importante quanto o que falar. Isso cria ritmo. Também existe o fator da consistência. Mistério não é ausência total. É equilíbrio constante. Mostrar o suficiente para gerar conexão, mas manter espaço para curiosidade. No fundo, aplicar essa lição significa entender uma coisa simples. O interesse não nasce apenas do que você mostra. Ele cresce com o que você não mostra. Quando você deixa espaços, você convida a mente do outro a participar. E quando a mente participa, o envolvimento aumenta. E quando o envolvimento aumenta, a conexão se fortalece. Porque no jogo da influência, quem fala tudo perde profundidade. Mas quem cria camadas, cria valor. E valor mantém atenção. E atenção mantém você no controle da interação. Lição 3. Domine a arte da atenção seletiva. Quem recebe sua atenção passa a valorizá-la. Existe um padrão invisível que define o valor de qualquer pessoa em uma interação. Não é apenas o que ela fala, nem o que ela faz. É para quem ela direciona sua atenção. Porque atenção não é neutra. Atenção é recurso. E quem distribui esse recurso de forma descontrolada perde valor sem perceber. Dom Juan entendia isso em um nível extremamente refinado. Ele não dava atenção a todos da mesma forma. Ele escolhia. E essa escolha criava impacto. Porque quando alguém percebe que não recebe o mesmo nível de atenção que todos, começa a valorizar aquele momento. Esse é o ponto central dessa lição. O valor da sua atenção aumenta quando ela não é distribuída indiscriminadamente. O cérebro humano interpreta a atenção como validação. Quando alguém recebe atenção, sente que foi notado, considerado, reconhecido. Isso ativa áreas ligadas à recompensa. Mas quando essa atenção é fácil demais, constante demais e previsível demais, perde força. Quando todos recebem o mesmo nível de atenção, ninguém se sente especial. Dom Juan criava contraste. Ele não ignorava completamente, mas também não se entregava totalmente. Ele equilibrava. Em alguns momentos direcionava a atenção total, em outros se retirava. Esse movimento criava dinâmica, e dinâmica mantém interesse. Outro ponto importante é que a atenção direcionada cria conexão. Quando alguém sente que está sendo realmente ouvido, realmente observado, realmente percebido, a interação ganha profundidade. Mas o detalhe está no controle. Dom Juan não mantinha essa atenção o tempo todo. Ele sabia quando intensificar e quando reduzir. Também existe o fator da escassez. Atenção limitada gera valor. Atenção constante gera acomodação. Quando alguém sabe que sua atenção não está sempre disponível, passa a valorizá-la mais. Isso muda completamente a percepção. Outro detalhe essencial é o foco. Quando Dom Juan direcionava a atenção, ele fazia isso de forma completa, sem distrações, sem dispersão. Isso criava intensidade, e intensidade gera impacto emocional. Também existe o fator da retirada. Saber se afastar no momento certo aumenta valor. Quando a interação termina no ponto alto, a mente tende a manter aquela sensação. Isso cria continuidade. Outro ponto importante é evitar excesso de disponibilidade. Pessoas que estão sempre disponíveis, sempre respondendo, sempre presentes,
acabam sendo vistas como comuns. Dom Juan quebrava esse padrão. Também existe o fator da escolha visível. Quando fica claro que você escolhe onde investir sua atenção, isso transmite valor. Mostra que seu tempo é limitado e que sua presença é seletiva. Isso gera respeito. Outro detalhe interessante é que a atenção seletiva também ativa competição inconsciente. Quando alguém percebe que sua atenção não é garantida, tende a investir mais para manter. Isso aumenta envolvimento. Também existe o fator da consistência emocional. Não alternar de forma caótica, mas sim estratégica. A variação precisa parecer natural, não forçada. Outro ponto essencial é o controle da validação. Não validar tudo o tempo todo. Não concordar automaticamente. Não elogiar em excesso. Isso reduz impacto. Dom Juan não buscava agradar. Ele criava tensão equilibrada. Também existe o fator da presença consciente. Estar presente quando decide estar e ausente quando decide se retirar. Isso cria ritmo, e ritmo mantém interesse. No fundo, essa lição revela uma verdade simples. Atenção é poder. Quem distribui sem critério perde valor. Quem direciona com intenção cria valor. Porque no jogo da sedução e da influência, quem dá atenção demais se torna previsível. Mas quem controla a própria atenção, controla a dinâmica. E quem controla a dinâmica, conduz a interação. E quem conduz a interação, define o resultado, sem esforço aparente, apenas com estratégia. Entender o valor da atenção muda completamente sua forma de se posicionar no mundo. Porque a partir daqui, você deixa de reagir automaticamente às pessoas e começa a escolher conscientemente onde investir seu tempo, sua energia e seu foco. O primeiro ponto de aplicação está na comunicação diária. Evite responder imediatamente a tudo. Nem toda mensagem precisa de resposta instantânea. Nem toda conversa precisa de continuidade infinita. Quando você controla o tempo de resposta, transmite que sua atenção não é automática. Isso cria valor. Outro ponto essencial é o foco total quando você decide estar presente. Quando estiver em uma conversa, elimine distrações. Olhe nos olhos, ouça com atenção, responda com intenção. Isso cria intensidade, e intensidade gera conexão. Mas o detalhe está no equilíbrio. Você não mantém isso o tempo todo. Depois de criar conexão, você reduz presença. Isso cria dinâmica. Também existe o fator da disponibilidade. Não estar sempre acessível. Pessoas que estão disponíveis o tempo todo perdem valor. Quando você define limites, horários e critérios, sua atenção passa a ser percebida como algo mais raro. E o que é raro é valorizado. Outro detalhe importante é a escolha de onde investir energia. Nem todas as pessoas merecem o mesmo nível de atenção. Nem todas as conversas precisam da mesma profundidade. Quando você seleciona, cria hierarquia. E hierarquia gera percepção de valor. Também existe o fator do encerramento. Saber terminar uma interação no momento certo. Não prolongar demais, não estender sem necessidade. Encerrar no ponto alto faz com que a experiência fique mais forte na memória. Isso mantém interesse. Outro ponto essencial é evitar validação excessiva. Não elogiar tudo, não concordar com tudo, não reforçar tudo. Quando a validação é seletiva, ela ganha peso. Isso aumenta impacto emocional. Também existe o fator da escuta estratégica. Ouvir não apenas para responder, mas para entender. Quando você entende melhor, consegue direcionar melhor sua atenção. Isso melhora a qualidade da interação. Outro detalhe importante é o controle emocional. Não reagir a tudo, não se envolver em todas as situações, não responder impulsivamente.
Isso mantém sua atenção sob controle. Dom Juan não era puxado pelo ambiente. Ele escolhia como reagir. Também existe o fator da presença intermitente. Estar em alguns momentos, se retirar em outros. Isso cria ritmo, e ritmo mantém a mente do outro ativa. Outro ponto essencial é o uso consciente das redes sociais e comunicação digital. Não responder instantaneamente sempre, não se expor o tempo todo, não estar presente em excesso. Isso reduz valor. Também existe o fator da prioridade. Colocar sua própria vida, seus objetivos e seus projetos como prioridade. Quem não prioriza a própria vida acaba direcionando atenção demais para os outros, e isso reduz valor percebido. Outro detalhe interessante é que a atenção seletiva também aumenta respeito. Quando as pessoas percebem que seu tempo não é ilimitado, passam a valorizar mais cada interação. Isso muda comportamento. Também existe o fator da consistência. Não alternar de forma caótica. Sua seletividade precisa ser estável. Isso cria previsibilidade no seu padrão, não na sua disponibilidade. No fundo, aplicar essa lição significa entender uma coisa simples. Sua atenção é um dos ativos mais valiosos que você possui. Quando você controla esse ativo, você controla a forma como as pessoas te percebem. Quando você direciona sua atenção com intenção, você cria impacto. E quando você cria impacto, você não precisa correr atrás. Porque no jogo da influência, quem está sempre disponível perde valor. Mas quem escolhe quando estar presente, cria valor. E valor atrai. E quem atrai, não precisa convencer, apenas conduz. Lição 4. Construa tensão emocional. O desejo nasce entre o que é prometido e o que é entregue. Existe um ponto invisível, onde o interesse deixa de ser racional e se torna emocional. Esse ponto não acontece quando tudo está resolvido. Ele acontece quando algo está em aberto. Quando existe expectativa sem conclusão. Quando existe promessa sem entrega imediata. E é exatamente nesse espaço que nasce a tensão emocional. Dom Juan entendia isso com precisão. Ele não entregava tudo de uma vez. Não resolvia a interação rapidamente. Não eliminava o caminho. Pelo contrário, ele criava intervalos, criava pausas, criava momentos onde algo estava prestes a acontecer, mas ainda não aconteceu. Esse é o ponto central dessa lição. O desejo não nasce na entrega, ele nasce na espera. O cérebro humano responde de forma intensa ao que ainda não foi concluído. Quando algo está incompleto, a mente continua voltando para aquilo, tentando resolver, entender, antecipar. Esse processo mantém a atenção ativa. Quando tudo é entregue rápido demais, o cérebro encerra o ciclo. E quando o ciclo encerra, o interesse diminui. Dom Juan criava tensão ao controlar o ritmo da interação. Ele avançava e recuava, aproximava e se afastava, dava sinais e depois criava silêncio. Esse movimento gerava instabilidade leve, e essa instabilidade mantém o cérebro engajado. Outro ponto importante é o controle da intensidade. A tensão não pode ser extrema nem inexistente. Precisa ser equilibrada. Forte o suficiente para gerar interesse, mas leve o suficiente para não gerar desconforto. Também existe o fator da promessa implícita. Dom Juan não precisava dizer exatamente o que aconteceria. Ele sugeria, criava possibilidade. Isso faz com que a mente complete. E quando a mente completa, o envolvimento aumenta. Outro detalhe essencial é o uso do tempo. A tensão precisa de espaço para existir. Quando tudo acontece rápido demais, não existe tempo para antecipação. Quando existe intervalo, a mente trabalha. Também existe o fator da variação emocional. Momentos de proximidade seguidos de momentos de distância. Isso cria contraste. E contraste intensifica a percepção.
Outro ponto importante é o controle da previsibilidade. Quando a outra pessoa sabe exatamente o que vai acontecer, a tensão desaparece. Quando existe incerteza leve, o interesse aumenta. Dom Juan não era caótico, ele era estratégico. Outro detalhe interessante é o uso da comunicação indireta. Nem tudo precisa ser dito de forma explícita. Sugestões, olhares, pausas, mudanças de tom. Isso cria camadas. Também existe o fator da interrupção. Encerrar uma interação em um momento alto cria continuidade mental. A pessoa fica pensando. E pensar mantém envolvimento. Outro ponto essencial é evitar resolução imediata. Quando tudo é entregue sem construção, o valor diminui. A construção é parte do processo. Também existe o fator da progressão. A tensão pode crescer ao longo do tempo. Pequenos aumentos de intensidade mantêm o interesse. Outro detalhe importante é o controle emocional. Não demonstrar urgência. Não tentar acelerar o processo. Isso mantém equilíbrio. Dom Juan não corria atrás da conclusão. Ele conduzia o processo. Também existe o fator da experiência. A tensão não é apenas mental. Ela é sentida. E quando é sentida, cria memória. Outro ponto interessante é que a tensão emocional também aumenta valor percebido. O que exige construção parece mais importante. No fundo, essa lição revela uma verdade poderosa. O desejo não é sobre ter, é sobre querer. E o querer nasce quando algo ainda não foi totalmente alcançado. Quando você cria tensão, você mantém a mente ativa. E quando a mente está ativa, o envolvimento cresce, porque no jogo da sedução e da influência, quem entrega tudo rápido perde profundidade. Mas quem constrói o caminho, cria valor, e valor mantém interesse. E interesse mantém conexão. E conexão conduz o resultado. Entender a tensão é apenas o primeiro passo. O verdadeiro impacto aparece quando você transforma isso em comportamento diário, em escolhas conscientes sobre ritmo, intensidade e timing. Porque a maioria das pessoas não perde interesse por falta de valor, perde por excesso de previsibilidade. O primeiro ponto de aplicação está no controle do ritmo das interações. Evite acelerar tudo, conversas, respostas, decisões. Quando você desacelera, cria espaço para a mente do outro acompanhar, e esse espaço permite que a tensão exista. Responder no seu tempo, agir sem pressa e não antecipar todas as etapas cria construção. Outro ponto essencial é a variação de presença. Não estar sempre no mesmo nível de proximidade. Em alguns momentos, mais presente. Em outros, mais distante. Esse movimento cria contraste. E contraste mantém a atenção. Também existe o fator da comunicação indireta. Nem tudo precisa ser dito de forma clara e completa. Sugestões, comentários incompletos, mudanças de assunto no momento certo. Isso faz com que a outra pessoa pense mais. E pensar aumenta envolvimento. Outro detalhe importante é o uso do silêncio. Em vez de preencher todos os espaços, permitir pausas. O silêncio cria expectativa, e expectativa gera tensão. Também existe o fator do encerramento estratégico. Saber terminar uma conversa ou interação no momento certo, antes de perder intensidade. Encerrar no ponto alto faz com que a experiência permaneça na mente. Isso cria continuidade. Outro ponto essencial é evitar resolução imediata. Nem toda interação precisa chegar a um fim claro naquele momento. Quando algo fica em aberto, a mente continua trabalhando. E isso mantém você presente mesmo na ausência. Também existe o fator da imprevisibilidade leve. Não reagir sempre da mesma forma. Pequenas mudanças de comportamento, respostas inesperadas, variações de ritmo. Isso impede que a interação se torne automática. Outro detalhe importante
é o controle emocional. Não demonstrar urgência, não pressionar, não tentar forçar avanço. A tensão se perde quando existe pressa. Dom Juan conduzia, não corria. Também existe o fator da progressão. A intensidade pode crescer ao longo do tempo. Pequenos aumentos criam evolução. Isso mantém o interesse ativo. Outro ponto essencial é a observação. Entender como a outra pessoa reage permite ajustar o nível de tensão. Muito pouco gera desinteresse. Muito gera desconforto. O equilíbrio é chave. Também existe o fator da linguagem corporal. Olhar, postura, pausas, gestos. Tudo isso pode aumentar ou reduzir tensão. Outro detalhe interessante é o uso de expectativa implícita. Sugerir algo que pode acontecer, mas não confirmar imediatamente. Isso faz com que a mente projete. E projeção gera envolvimento. Também existe o fator da escassez de resolução. Não entregar tudo de uma vez. Dividir momentos, dividir experiências, criar etapas. Isso mantém o processo ativo. Outro ponto importante é o ambiente. Mudanças de contexto, variações de cenário, pequenas alterações no ambiente aumentam percepção. Também existe o fator da consistência. A tensão precisa ser construída de forma natural, não forçada. Quando parece artificial, perde efeito. No fundo, aplicar essa lição significa entender uma coisa simples. O valor não está apenas no que você entrega, está no caminho até a entrega. Quando você constrói esse caminho com ritmo, variação e controle, você mantém a mente do outro envolvida. E quando a mente está envolvida, o interesse cresce, porque no jogo da influência, quem resolve tudo rápido demais perde impacto, mas quem constrói expectativa cria valor, e valor mantém atenção, e atenção mantém conexão, e conexão conduz à decisão, sem esforço, apenas com controle. Lição 5. Torne-se inesquecível. Crie experiências que a mente não consegue ignorar. Existe um ponto onde a sedução deixa de ser apenas interação e se torna memória. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. Porque a partir desse momento, você não depende mais da presença constante. Você passa a existir na mente da outra pessoa, mesmo quando não está lá. Dom Juan não buscava apenas atenção momentânea. Ele criava experiências, momentos que se destacavam do comum, que quebravam o padrão, que carregavam sensação. E é exatamente isso que torna alguém inesquecível. O cérebro humano é exposto a centenas de interações todos os dias. A maioria delas é esquecida rapidamente porque não gera impacto emocional. Elas são previsíveis, comuns, repetitivas. Mas quando algo foge desse padrão, a mente registra. Esse é o ponto central dessa lição. O que é diferente é lembrado. Dom Juan entendia que não bastava ser agradável. Era necessário ser marcante, criar momentos que gerassem sensação. Isso pode acontecer através de uma conversa diferente, uma atitude inesperada, uma mudança de ambiente, um detalhe fora do comum. Outro ponto importante é que a memória está diretamente ligada à emoção. Quanto mais uma experiência gera emoção, mais forte ela se fixa. Isso pode ser curiosidade, surpresa, leve tensão, encantamento. Dom Juan não criava apenas lógica, ele criava sensação. Também existe o fator da quebra de padrão. Quando algo acontece de forma diferente do esperado, o cérebro presta mais atenção. Isso interrompe o automático. E quando o automático é interrompido, a experiência ganha destaque. Outro detalhe essencial é o uso do contexto. O ambiente influencia a percepção. Um mesmo comportamento pode ser comum em um lugar e marcante em outro. Dom Juan sabia escolher momentos e contextos. Isso potencializava o impacto.
Também existe o fator da intensidade. Não é sobre fazer algo extremo, é sobre fazer algo com presença, com intenção, com envolvimento. Isso cria profundidade. Outro ponto importante é a singularidade. Pessoas inesquecíveis não parecem cópias. Elas têm identidade, forma própria de se comunicar, de agir, de reagir. Isso cria diferenciação. Também existe o fator da narrativa. Experiências que têm começo, meio e fim são mais memoráveis. Dom Juan criava momentos que pareciam histórias, e histórias ficam na mente. Outro detalhe interessante é o uso da surpresa controlada. Pequenos elementos inesperados aumentam o impacto sem gerar desconforto. Também existe o fator da repetição emocional. Quando alguém associa sua presença a uma sensação positiva ou intensa, essa associação se fortalece. Outro ponto essencial é evitar o comum. O comum é esquecido. O padrão não gera memória. Dom Juan evitava o previsível. Também existe o fator da presença completa. Quando você está totalmente presente em um momento, isso é percebido. E essa percepção aumenta o impacto. Outro detalhe importante é o timing. Fazer algo diferente no momento certo aumenta a força da memória. Também existe o fator da construção. Experiências não precisam ser grandes. Pequenos detalhes bem posicionados criam impacto. Outro ponto interessante é que ser inesquecível não significa ser exagerado. Significa ser preciso. Dom Juan não fazia tudo o tempo todo. Ele escolhia momentos. No fundo, essa lição revela uma verdade simples. As pessoas esquecem o que é comum, mas lembram do que faz sentir. Quando você cria experiências que fogem do padrão e geram sensação, você deixa de ser apenas mais um e passa a ocupar espaço na memória. E quem ocupa espaço na memória continua influenciando mesmo na ausência, porque no jogo da sedução e da influência, quem é esquecido perde força, mas quem é lembrado continua presente. E presença constante na mente é poder, e poder conduz o resultado. Entender que ser lembrado é mais poderoso do que apenas ser notado muda completamente a forma como você se comporta no dia a dia. Porque a partir daqui, você para de buscar quantidade de interações e começa a buscar qualidade de impacto. O primeiro ponto de aplicação está na quebra do padrão comum. Observe como a maioria das pessoas age em qualquer ambiente. Cumprimentos iguais, conversas previsíveis, respostas automáticas. Quando você faz algo ligeiramente diferente, já se destaca. Pode ser na forma de iniciar uma conversa, na forma de responder, ou até no timing. Pequenas variações já criam impacto. Outro ponto essencial é a criação de momentos. Em vez de transformar tudo em algo comum, você escolhe momentos específicos para gerar algo diferente. Pode ser uma conversa mais profunda, uma atitude inesperada, um detalhe que foge do padrão. Isso cria memória. Também existe o fator da emoção. Não basta ser diferente. Precisa gerar sensação, fazer alguém rir, pensar, se surpreender ou até sentir leve tensão. Quanto mais emoção envolvida, mais forte será a lembrança. Outro detalhe importante é a presença total. Quando você estiver em um momento importante, esteja completamente presente, sem distrações, sem dispersão. Isso faz com que a outra pessoa perceba intensidade, e intensidade marca. Também existe o fator da linguagem. Evitar respostas genéricas, falar de forma mais específica, mais intencional. Isso cria diferenciação. Outro ponto essencial é o uso do ambiente. Mudar contextos, sair do comum, propor algo fora do padrão. O ambiente influencia diretamente a experiência. Também existe o fator da surpresa leve. Pequenos gestos inesperados criam impacto. Não precisa ser algo grande.
O inesperado chama atenção. Outro detalhe importante é a identidade. Desenvolver uma forma própria de agir, de se comunicar, de se posicionar. Quando você tem identidade, se torna reconhecível. E reconhecimento gera memória. Também existe o fator da repetição estratégica. Não é repetir o mesmo comportamento, mas repetir o impacto. Sempre que possível, criar momentos que saiam do padrão. Isso fortalece a imagem. Outro ponto essencial é evitar o excesso. Tentar ser marcante o tempo todo perde efeito. O impacto vem do contraste. Momentos comuns seguidos de momentos diferenciados. Isso cria equilíbrio. Também existe o fator da narrativa. Transformar interações em histórias. Criar começo, meio e fim. Isso faz com que a experiência seja lembrada como algo completo. Outro detalhe importante é o timing. Fazer algo diferente no momento certo aumenta o impacto. O momento errado reduz. Também existe o fator da observação. Entender o que a outra pessoa valoriza permite criar experiências mais relevantes. Isso aumenta a conexão. Outro ponto essencial é o controle emocional. Não exagerar, não forçar, não tentar impressionar a todo custo. O impacto precisa parecer natural. Dom Juan não forçava, ele construía. Também existe o fator da memória emocional. Quando alguém associa sua presença a uma sensação positiva ou intensa, essa associação se mantém. Isso cria continuidade. No fundo, aplicar essa lição significa entender uma coisa simples. Não é sobre estar presente o tempo todo. É sobre ser lembrado quando não estiver. Quando você cria experiências que marcam, você ocupa espaço na mente. E quando ocupa espaço na mente, continua influenciando. Porque no jogo da influência, quem passa despercebido é substituído. Mas quem marca, permanece. E quem permanece, constrói poder. Sem esforço constante, apenas com impacto estratégico. Lição 6. Controle sua imagem. O que as pessoas percebem vale mais do que o que é real. Existe uma diferença silenciosa entre quem é ignorado e quem é respeitado antes mesmo de falar. Essa diferença não está apenas na capacidade real, mas na forma como essa capacidade é percebida. Porque no jogo da influência, percepção não acompanha a realidade. Ela define a realidade. Dom Juan entendia isso com clareza absoluta. Ele não deixava sua imagem ao acaso. Cada gesto, cada comportamento, cada silêncio, cada presença era parte de uma construção. Ele não precisava dizer quem era. As pessoas sentiam. Esse é o ponto central dessa lição. O que as pessoas veem, sentem e interpretam sobre você determina como elas irão agir. O cérebro humano não analisa profundamente cada pessoa que encontra. Ele cria atalhos, julgamentos rápidos baseados em sinais visuais, comportamentais e emocionais. Esses sinais formam uma imagem, e essa imagem se fixa. Outro ponto importante é que a primeira impressão tem peso enorme. E depois que essa impressão é formada, o cérebro tende a confirmar essa visão. Isso significa que sua imagem inicial influencia todas as interações seguintes. Dom Juan nunca começava fraco. Ele iniciava com impacto. Também existe o fator da consistência. Uma imagem forte não se constrói em um momento isolado. Ela se constrói na repetição. Quando comportamento, postura e comunicação seguem o mesmo padrão, a percepção se consolida. Outro detalhe essencial é o controle da exposição. Nem tudo precisa ser mostrado, nem tudo precisa ser explicado. Quando você se expõe demais, perde. Controle da narrativa. Dom Juan revelava apenas o necessário. Também existe o fator da coerência. Sua imagem precisa estar alinhada com seu comportamento. Se existe contradição, o cérebro percebe, e quando percebe, reduz confiança.
Outro ponto importante é a linguagem corporal. Antes de qualquer palavra, o corpo já comunica. Postura, olhar, ritmo, movimentos. Tudo isso influencia a percepção. Dom Juan dominava isso. Também existe o fator da comunicação verbal. Falar com clareza, sem excesso de explicação, sem hesitação. Isso transmite segurança, e segurança gera autoridade. Outro detalhe interessante é o uso do silêncio. Quem fala demais perde impacto. Quem fala no momento certo ganha atenção. Também existe o fator da escassez de exposição. Pessoas que aparecem o tempo todo perdem valor. Quando a presença é controlada, a percepção aumenta. Outro ponto essencial é evitar validação excessiva. Quem busca a aprovação constantemente transmite insegurança. Dom Juan não buscava aprovação, ele criava percepção. Também existe o fator da associação. As pessoas ao seu redor influenciam sua imagem. Ambientes, conexões, contextos, tudo comunica. Outro detalhe importante é o controle emocional. Reações impulsivas prejudicam imagem. Controle transmite domínio. Dom Juan não era dominado pelo ambiente. Também existe o fator da narrativa implícita. A forma como você vive, age e se posiciona cria uma história, e essa história é percebida. Outro ponto interessante é que a imagem não precisa ser perfeita, precisa ser coerente. Coerência gera confiança. Também existe o fator da expectativa. Quando sua imagem é forte, as pessoas esperam mais de você, e isso eleva o nível da interação. No fundo, essa lição revela uma verdade poderosa. As pessoas não reagem apenas ao que você é, elas reagem ao que acreditam que você é. Quando você controla essa percepção, você controla a forma como será tratado. Porque no jogo da sedução e da influência, quem deixa a imagem ao acaso perde força. Mas quem constrói a própria imagem, constrói poder. E poder começa na percepção. E percepção define o resultado. Entender que percepção define resultado muda completamente sua forma de agir. Porque a partir daqui, você deixa de viver no automático e começa a construir conscientemente como será visto em qualquer ambiente. O primeiro ponto de aplicação está na coerência visual e comportamental. A forma como você se veste, se posiciona e se movimenta precisa estar alinhada com o que você quer transmitir. Não é sobre aparência superficial, é sobre consistência. Se sua imagem comunica uma coisa e seu comportamento outra, o cérebro percebe. E quando percebe, reduz confiança. Outro ponto essencial é a primeira impressão. Antes mesmo de falar, você já está sendo avaliado. Por isso, postura firme, olhar direcionado e movimentos controlados fazem diferença. Esses sinais são interpretados em segundos. Também existe o fator da comunicação verbal. Falar com clareza, evitar excesso de explicação e manter um ritmo controlado transmite domínio. Quem fala demais perde impacto. Quem fala com precisão ganha atenção. Outro detalhe importante é o controle da exposição. Nem tudo precisa ser compartilhado. Evitar exposição excessiva mantém sua imagem mais forte. Quanto mais você controla o que mostra, mais controla como será percebido. Também existe o fator da consistência diária. Não adianta agir de forma forte em um momento e fraca em outro. A repetição constrói percepção. Pequenos comportamentos diários reforçam sua imagem. Outro ponto essencial é o controle emocional. Reagir impulsivamente destrói percepção. Manter equilíbrio mesmo em situações de pressão transmite poder. Isso é observado. Dom Juan não se deixava levar. Também existe o fator da associação. As pessoas com quem você se conecta influenciam diretamente sua imagem. Ambientes, conversas e contextos criam percepção indireta. Outro detalhe importante
é o uso do silêncio. Nem sempre responder tudo, nem sempre se posicionar em tudo. Saber quando não falar também constrói imagem. Isso transmite controle. Também existe o fator da seletividade. Não aceitar tudo, não participar de tudo, não estar em todos os lugares. Escolher onde estar aumenta valor. Outro ponto essencial é evitar validação constante. Quem precisa ser aprovado o tempo todo transmite insegurança. Quando você se posiciona com firmeza, a percepção muda. Também existe o fator da postura digital. Redes sociais, mensagens, forma de se comunicar online. Tudo isso constrói imagem. Coerência também aqui é fundamental. Outro detalhe interessante é o uso da narrativa. A forma como você conduz sua vida cria uma história. E essa história é percebida pelos outros. Também existe o fator do detalhe. Pequenos sinais fazem diferença. Forma de cumprimentar, de se sentar, de reagir. Tudo comunica. Outro ponto essencial é o controle do tempo de resposta. Não responder tudo imediatamente, não reagir com urgência. Isso transmite que você tem controle sobre seu tempo. Também existe o fator da presença. Estar totalmente presente quando decide estar. Isso cria intensidade. E intensidade reforça imagem. No fundo, aplicar essa lição significa entender uma coisa simples. Sua imagem está sendo construída o tempo todo, mesmo quando você não percebe. Quando você assume controle disso, passa a influenciar como será tratado. Porque no jogo da influência, quem deixa a percepção acontecer perde poder. Mas quem constrói percepção, constrói respeito, e respeito abre portas. E portas abertas criam oportunidades, e oportunidades geram resultado, sem precisar provar o tempo todo. Apenas sendo percebido da forma certa. Lição 7. Faça a outra pessoa investir. Quem investe se envolve, e quem se envolve valoriza. Existe um erro silencioso que destrói o valor de muitas interações. A pessoa tenta entregar tudo, fazer tudo, agradar o tempo todo e manter o controle total da situação. Mas, ao fazer isso, ela elimina um dos mecanismos mais poderosos da mente humana: o investimento. Dom Juan entendia algo fundamental. As pessoas valorizam mais aquilo em que elas próprias investem. Tempo, atenção, esforço, emoção. Quando alguém investe, cria conexão. Quando não investe, permanece distante. Esse é o ponto central dessa lição. Quanto mais a outra pessoa participa, mais ela se envolve. O cérebro humano funciona de forma curiosa. Quando alguém investe esforço em algo, tende a justificar esse esforço. Isso significa que quanto mais tempo e energia a pessoa coloca em uma interação, mais ela passa a valorizar aquilo. Dom Juan não fazia tudo sozinho. Ele criava situações onde a outra pessoa também precisava agir, responder, se envolver. Isso criava um ciclo. Outro ponto importante é que o investimento cria comprometimento. Quando alguém dá um passo, tende a dar o próximo. Pequenas ações geram continuidade. Isso explica por que decisões raramente acontecem de forma isolada. Elas são construídas. Também existe o fator da participação emocional. Quando a pessoa se envolve emocionalmente, passa a se conectar mais profundamente. Dom Juan não apenas falava, ele fazia a outra pessoa sentir. Outro detalhe essencial é o uso de perguntas. Perguntas fazem a pessoa pensar, responder, se posicionar. Isso cria participação ativa. E participação ativa aumenta envolvimento. Também existe o fator da contribuição. Quando alguém sente que está contribuindo para a interação, passa a valorizar mais. Outro ponto importante é evitar excesso de entrega unilateral.
Quando você faz tudo, a outra pessoa não precisa fazer nada. E quando ela não faz nada, não se envolve. Dom Juan equilibrava. Também existe o fator da progressão. Começar com pequenos investimentos e aumentar ao longo do tempo. Isso cria uma escalada natural. Outro detalhe interessante é o uso da curiosidade. Quando a pessoa quer saber mais, ela investe atenção. E atenção é investimento. Também existe o fator da escolha. Dar opções faz com que a pessoa participe da decisão. Isso aumenta envolvimento. Outro ponto essencial é o controle do ritmo. Não acelerar tudo. Permitir que a outra pessoa participe do processo. Também existe o fator da reciprocidade emocional. Quando alguém investe e recebe resposta, o ciclo continua. Outro detalhe importante é o valor percebido. Quanto mais a pessoa investe, mais ela acredita que aquilo é importante. Isso aumenta compromisso. Também existe o fator da construção conjunta. Dom Juan não criava tudo sozinho. Ele envolvia o outro na experiência. Isso cria conexão. Outro ponto interessante é que o investimento também gera memória. Quando alguém participa ativamente, a experiência se torna mais marcante. Também existe o fator da responsabilidade. Quando a pessoa investe, sente que faz parte. E quando faz parte, se envolve mais. No fundo, essa lição revela uma verdade simples. As pessoas não valorizam apenas o que recebem. Elas valorizam o que constroem. Quando você faz a outra pessoa investir, você cria conexão. E quando existe conexão, existe continuidade. Porque no jogo da sedução e da influência, quem entrega tudo perde controle. Mas quem envolve o outro cria dinâmica. E dinâmica gera envolvimento. E envolvimento conduz à decisão, sem pressão, apenas com participação. Lição 7. Faça a outra pessoa investir como aplicar na vida real. Aplicar essa estratégia no dia a dia começa com uma mudança simples, mas poderosa. Você deixa de tentar convencer e passa a envolver. Porque quando alguém participa, ela não sente que está sendo conduzida. Ela sente que está escolhendo. O primeiro ponto de aplicação está nas conversas. Em vez de falar o tempo todo, você começa a provocar respostas. Perguntas abertas que exigem mais do que um sim ou não fazem a pessoa se expressar. E quando ela se expressa, investe. Outro ponto essencial é o uso do silêncio estratégico. Nem sempre preencher todos os espaços da conversa. Permitir pausas faz com que a outra pessoa entre na interação. Isso aumenta a participação. Também existe o fator do esforço gradual. Não entregar tudo de uma vez. Criar pequenas etapas onde a pessoa precisa agir. Pode ser responder, escolher, opinar ou tomar pequenas decisões. Esses pequenos investimentos constroem envolvimento. Outro detalhe importante está nas relações profissionais. Em vez de assumir todas as responsabilidades, envolver outras pessoas nas decisões, cria mais comprometimento. Quando alguém participa da construção de algo, tende a defender aquilo. Isso aumenta engajamento. Também existe o fator da valorização indireta. Quando a pessoa investe, ela mesma passa a enxergar valor naquilo. Não porque você disse, mas porque ela construiu. Outro ponto essencial é o uso da escassez de atenção. Não estar disponível o tempo todo. Isso faz com que a outra pessoa valorize mais os momentos de interação. E quando valoriza, investe mais. Também existe o fator da progressão emocional. Começar com interações leves e aumentar aos poucos o nível de envolvimento. Isso cria uma escalada natural. Outro detalhe importante é evitar resolver tudo rapidamente. Permitir que a outra pessoa participe da solução cria conexão.
Isso vale para negócios, relacionamentos e qualquer interação humana. Também existe o fator da cocriação. Em vez de apresentar algo pronto, envolver a pessoa na construção. Isso faz com que ela se sinta parte do processo e, quando se sente parte, se compromete. Outro ponto essencial é o uso de pequenas concessões. Pedir opiniões, sugestões, escolhas simples. Esses pequenos movimentos criam uma sensação de participação ativa. Também existe o fator da validação indireta. Quando a pessoa percebe que sua participação tem impacto, ela tende a investir mais. Outro detalhe importante é o controle do ritmo de resposta. Não responder imediatamente a tudo cria espaço para que a outra pessoa pense, se posicione e participe. Isso aumenta o valor da interação. Também existe o fator da continuidade. Sempre deixar espaço para o próximo passo. Uma conversa que continua, uma decisão que evolui, uma interação que não termina abruptamente. Outro ponto interessante é o uso do desafio leve. Pequenos desafios fazem com que a pessoa queira provar algo. Isso gera investimento. Também existe o fator da construção de hábito. Quando a pessoa começa a investir com frequência, isso se torna natural e o envolvimento se torna constante. No fundo, aplicar essa lição significa entender que conexão não se cria apenas com presença, se cria com participação. Quando você envolve, a outra pessoa entra no processo, e quando entra, passa a valorizar, e quando valoriza, permanece. Porque no jogo da influência, não vence quem faz mais, vence quem faz o outro querer fazer. E quando isso acontece, a interação deixa de ser unilateral e se transforma em algo compartilhado. E o que é compartilhado é muito mais difícil de ser abandonado. Quando essa lógica é levada ao extremo, ela deixa de ser apenas uma técnica e passa a ser uma forma de conduzir relações. Porque você começa a perceber que todo envolvimento verdadeiro nasce da participação ativa. E isso muda completamente a forma como você interage em qualquer ambiente. No contexto profissional, essa aplicação se torna ainda mais poderosa. Em vez de apresentar soluções prontas, você começa a envolver colegas, clientes ou parceiros no processo de construção. Quando alguém contribui com ideias, opiniões ou decisões, passa a se sentir responsável pelo resultado, e responsabilidade gera comprometimento. Outro ponto essencial está na liderança. Líderes que centralizam tudo geram dependência, mas não criam engajamento. Já aqueles que distribuem participação fazem com que as pessoas se envolvam de forma natural. Porque quem ajuda a construir, defende. Também existe o fator da negociação. Em qualquer negociação, permitir que a outra parte participe da construção do acordo aumenta as chances de aceitação. Quando a pessoa sente que teve influência na decisão, ela resiste menos. Isso reduz conflitos. Outro detalhe importante está nas relações pessoais. Muitas vezes o erro está em tentar impressionar o tempo todo. Mas o verdadeiro envolvimento acontece quando a outra pessoa também participa da experiência. Compartilhar momentos, decisões e até pequenas escolhas cria conexão mais profunda. Isso transforma interações comuns em experiências marcantes. Também existe o fator da autonomia. Quando você permite que a outra pessoa tome decisões dentro da interação, ela se sente mais livre. E essa sensação de liberdade aumenta o interesse. Porque ninguém gosta de se sentir controlado. Outro ponto essencial é o uso da construção progressiva. Não acelerar processos. Permitir que o envolvimento cresça naturalmente cria estabilidade. Relações que evoluem aos poucos tendem a durar mais. Também existe o fator da expectativa. Quando você não entrega tudo de imediato,
cria espaço para que a outra pessoa queira mais. Esse desejo faz com que ela invista mais atenção e energia. Outro detalhe interessante é o uso da memória emocional. Quando alguém participa ativamente de uma experiência, essa experiência se torna mais marcante. O cérebro registra com mais intensidade aquilo em que houve envolvimento. Isso cria impacto duradouro. Também existe o fator da reciprocidade ampliada. Quando a pessoa investe e percebe retorno, ela tende a continuar investindo. Isso cria um ciclo contínuo. Outro ponto essencial é evitar o excesso de disponibilidade. Estar sempre presente reduz o valor percebido. Já a presença seletiva faz com que a outra pessoa valorize mais cada interação. Isso aumenta o nível de investimento. Também existe o fator da identidade. Quando a pessoa investe repetidamente em algo, passa a incorporar aquilo como parte de quem ela é. Isso cria um vínculo ainda mais forte. Outro detalhe importante é o uso do tempo como ferramenta. Quanto mais tempo alguém dedica a algo, mais difícil se torna abandonar. Isso acontece porque o cérebro não quer perder o que já foi investido. Isso reforça a permanência. Também existe o fator da construção de significado. Quando a pessoa participa da criação de algo, aquilo ganha um significado maior. Não é apenas uma experiência, é algo que ela ajudou a construir. Outro ponto interessante é o uso da continuidade estratégica. Sempre deixar algo em aberto, algo que ainda pode evoluir. Isso mantém a pessoa conectada ao processo. Também existe o fator da percepção de valor crescente. Quanto mais a pessoa investe, mais ela acredita que aquilo vale a pena. Isso cria uma escalada natural de interesse. No fundo, essa aplicação revela uma verdade que passa despercebida pela maioria. As pessoas não se conectam profundamente com aquilo que recebem. Elas se conectam com aquilo em que investem. Quando você entende isso, deixa de tentar convencer e passa a criar experiências onde o outro quer participar. E quando alguém quer participar, não precisa ser pressionado, porque o envolvimento já está acontecendo. E quando o envolvimento acontece, a decisão se torna apenas uma consequência, silenciosa, natural e inevitável. Lição 8. Domine o tempo. A presença certa no momento certo vale mais do que qualquer esforço constante. Existe um erro silencioso que destrói valor, impacto e influência em qualquer área da vida. A crença de que estar sempre disponível, sempre presente e sempre ativo aumenta a importância. Na realidade, acontece o oposto. Dom Juan compreendia algo que poucos percebem. O tempo não é apenas uma medida, é uma ferramenta estratégica. E quem sabe usar o tempo controla percepção, desejo e valor. O primeiro princípio dessa lição é a escassez de presença. Quando você está disponível o tempo todo, sua presença se torna comum. E tudo que é comum perde impacto. Mas quando sua presença é controlada, ela passa a ser percebida como algo raro. E o que é raro é valorizado. Outro ponto essencial é o timing. Não é apenas sobre o que você faz, mas quando você faz. Uma palavra dita no momento certo tem mais impacto do que várias palavras ditas fora de hora. Dom Juan não agia impulsivamente. Ele esperava. E quando agia, parecia inevitável. Também existe o fator da antecipação. Quando sua presença não é constante, ela cria expectativa. A outra pessoa começa a imaginar, projetar e antecipar o próximo momento. E essa antecipação aumenta o envolvimento. Outro detalhe importante é o controle da ausência. Ausência não significa desaparecer sem sentido. Significa sair no momento certo, antes que sua presença se torne previsível. Isso mantém o interesse ativo.
Também existe o fator da interrupção estratégica. Encerrar uma interação no auge e não no desgaste. Isso cria uma sensação de continuidade. E continuidade mantém a conexão. Outro ponto essencial é evitar o excesso de exposição. Estar presente em todos os lugares reduz valor. Escolher onde estar aumenta impacto. Dom Juan não estava em todos os ambientes, mas nos lugares certos, nos momentos certos. Também existe o fator do ritmo. Nem tudo precisa acontecer rápido. A pressa reduz profundidade. Já o ritmo controlado cria intensidade. Outro detalhe importante é o controle da resposta. Não responder imediatamente a tudo cria uma sensação de mistério e controle. Isso muda a percepção. Também existe o fator da previsibilidade. Quando as pessoas sabem exatamente quando você estará disponível, seu valor diminui. Quando existe incerteza, o interesse aumenta. Outro ponto essencial é o uso do tempo como construção. Permitir que as coisas se desenvolvam naturalmente cria uma conexão mais forte. Dom Juan não acelerava, ele conduzia. Também existe o fator da pausa. Pausas criam tensão. E tensão cria envolvimento. Outro detalhe interessante é o uso do silêncio temporal. Não apenas o silêncio na fala, mas o silêncio entre interações. Isso aumenta a expectativa. Também existe o fator da intensidade concentrada. Estar totalmente presente quando decide estar. Isso cria impacto. Outro ponto importante é evitar a urgência constante. Urgência transmite necessidade, e necessidade reduz valor. Também existe o fator da observação. Antes de agir, observar o ambiente, o contexto e o momento. Isso aumenta a precisão. Outro detalhe essencial é o controle do ciclo. Saber quando iniciar, quando manter e quando encerrar. Dom Juan dominava ciclos. Também existe o fator da construção de memória. Momentos bem posicionados no tempo se tornam mais marcantes. Outro ponto interessante é que o tempo também define percepção de importância. O que recebe mais tempo é percebido como mais relevante. Por isso, onde você coloca seu tempo, define como você será visto. Também existe o fator da retirada estratégica. Saber sair antes do desgaste mantém sua imagem forte. Outro detalhe importante é o uso da repetição espaçada. Não repetir interações constantemente. Criar intervalos aumenta valor. No fundo, essa lição revela algo que poucos entendem. Não é a quantidade de presença que cria impacto, é o momento da presença. Quando você domina o tempo, você domina o ritmo da interação. E quem controla o ritmo, controla a experiência. E quem controla a experiência, influencia a decisão. Sem esforço excessivo, apenas com precisão. Porque no jogo da sedução e da influência, não vence quem está sempre presente. Vence quem aparece no momento certo e desaparece antes de perder valor. Quando essa lógica sai do campo teórico e entra no dia a dia, ela começa a alterar completamente a forma como você é percebido, porque você deixa de reagir ao tempo e passa a usá-lo como ferramenta. O primeiro ponto de aplicação está na comunicação. Em vez de responder imediatamente a tudo, você começa a controlar o momento da resposta. Isso não significa ignorar, mas escolher o timing certo. Uma resposta bem posicionada gera mais impacto do que várias respostas impulsivas. Também existe o fator das pausas estratégicas. Durante conversas, reuniões ou interações, saber pausar antes de responder cria autoridade. A pausa transmite reflexão, controle e segurança. Outro ponto essencial está no encerramento das interações. Em vez de prolongar até o desgaste, você começa a encerrar no auge. Quando a conversa ainda está interessante, quando o momento ainda está leve. Isso cria continuidade.
Também existe o fator da presença seletiva. Escolher onde estar, com quem estar e quando estar. Não participar de tudo, não aceitar todos os convites. Isso aumenta o valor percebido da sua presença. Outro detalhe importante está no ambiente profissional. Em vez de se mostrar disponível o tempo todo, você organiza momentos de foco e momentos de interação. Isso aumenta a produtividade e também melhora a forma como você é visto, porque quem controla o próprio tempo transmite controle. Também existe o fator da antecipação. Ao não estar sempre disponível, você cria expectativa. As pessoas passam a valorizar mais quando você aparece. Outro ponto essencial é o uso do tempo na tomada de decisão. Não decidir impulsivamente. Criar um intervalo entre estímulo e resposta aumenta a qualidade das decisões. Isso evita erros. Também existe o fator do ritmo pessoal. Cada pessoa tem um ritmo. Quando você tenta acompanhar o ritmo dos outros o tempo todo, perde controle. Quando define o seu, ganha consistência. Outro detalhe importante está nas relações. Não responder imediatamente a todas as mensagens, não estar presente em todos os momentos, cria espaço para que a outra pessoa também participe. Isso aumenta equilíbrio. Também existe o fator da construção gradual. Não acelerar processos. Permitir que conexões se desenvolvam com o tempo cria relações mais sólidas. Outro ponto essencial é o uso do silêncio entre interações. Pequenos intervalos fazem com que a outra pessoa pense, sinta falta e valorize mais o próximo contato. Isso aumenta envolvimento. Também existe o fator da prioridade. Saber onde investir. Tempo. Nem tudo merece atenção. Escolher com clareza aumenta resultado. Outro detalhe interessante é o controle da rotina. Organizar horários de forma estratégica evita dispersão e aumenta a presença real quando necessário. Também existe o fator da retirada consciente. Saber sair de conversas, ambientes ou situações no momento certo mantém sua imagem forte. Outro ponto essencial é evitar a pressa constante. Pressa transmite descontrole. Ritmo transmite domínio. Também existe o fator da repetição controlada. Não fazer tudo todos os dias. Alternar presença e ausência cria valor. Outro detalhe importante está na construção de momentos marcantes. Eventos, conversas ou experiências bem posicionadas no tempo se tornam mais memoráveis. Também existe o fator da observação antes da ação. Em qualquer ambiente novo, observar primeiro permite entender o contexto antes de se posicionar. Isso aumenta a precisão. No fundo, aplicar essa lição significa entender que o tempo não é apenas algo que passa. É algo que pode ser usado. Quando você controla o tempo, você controla o ritmo da sua vida. E quando controla o ritmo, controla como será percebido. Porque no jogo da influência, quem vive correndo atrás do tempo perde valor. Mas quem usa o tempo com estratégia ganha espaço. E quem ganha espaço ganha poder, sem precisar forçar, apenas sabendo quando agir e quando esperar. Lição 9. Crie mistério. O que não é totalmente revelado se torna mais desejado. Existe um padrão invisível que governa o interesse humano. O cérebro não se prende ao que está completamente exposto. Ele se prende ao que ainda não foi totalmente compreendido. É por isso que o mistério não é apenas um elemento de sedução. É um mecanismo psicológico profundo. Dom Juan compreendia isso com precisão. Ele não revelava tudo, não explicava tudo, não se tornava totalmente previsível. E exatamente por isso se tornava inesquecível. O primeiro princípio dessa lição é a informação incompleta. Quando tudo está claro, o cérebro relaxa.
Quando algo está em aberto, ele continua processando. Isso cria um ciclo de pensamento contínuo. E o que permanece na mente ganha força. Outro ponto essencial é evitar exposição total. Mostrar tudo sobre si elimina curiosidade. O mistério nasce quando existem camadas. Dom Juan revelava aos poucos, e cada revelação gerava mais interesse. Também existe o fator da imprevisibilidade controlada. Não agir sempre da mesma forma. Pequenas variações de comportamento criam incerteza, e incerteza gera atenção. Outro detalhe importante é o uso do silêncio. Nem tudo precisa ser dito. O silêncio cria espaço para a interpretação, e a interpretação ativa a mente. Também existe o fator da sugestão. Em vez de explicar diretamente, sugerir. Deixar pistas em vez de respostas completas. Isso faz com que a outra pessoa participe da construção. Outro ponto essencial é o controle da narrativa. Não contar tudo de uma vez. Criar uma história em partes. Isso mantém o interesse ao longo do tempo. Também existe o fator da ausência parcial. Não estar sempre disponível. Não responder tudo imediatamente. Não estar presente o tempo todo. Isso cria expectativa. Outro detalhe importante é o uso da ambiguidade leve. Não ser totalmente previsível nas intenções. Isso gera curiosidade, mas sem confusão. Também existe o fator da profundidade oculta. Mostrar que existe mais além do que é visível. Isso aumenta o valor percebido. Outro ponto essencial é evitar explicações excessivas. Quanto mais você tenta explicar tudo, menos interessante se torna. Dom Juan não justificava, ele deixava acontecer. Também existe o fator da tensão psicológica. O mistério cria uma leve tensão, e essa tensão mantém o interesse ativo. Outro detalhe interessante é o uso de contrastes. Momentos de proximidade seguidos de momentos de distância criam dinâmica. Isso aumenta o impacto. Também existe o fator da construção gradual. O mistério não é criado de uma vez. Ele é construído ao longo do tempo. Outro ponto importante é o controle da previsibilidade. Quando tudo é previsível, o interesse diminui. Quando existe variação, o interesse aumenta. Também existe o fator da participação mental. Quando algo não está completamente claro, a pessoa tenta entender, e isso gera envolvimento. Outro detalhe essencial é o uso da curiosidade natural. O ser humano busca respostas. Quando algo não está completo, ele continua buscando. Também existe o fator da memória. O que é misterioso tende a ser lembrado com mais intensidade. Outro ponto interessante é o equilíbrio. Mistério não é ausência total de informação, é informação controlada. Dom Juan sabia exatamente quanto revelar. Também existe o fator da energia implícita. O que não é dito muitas vezes comunica mais do que o que é dito. Outro detalhe importante é o uso do tempo no mistério. Revelar no momento certo aumenta o impacto. No fundo, essa lição revela algo essencial. O interesse não nasce da clareza absoluta. Nasce da curiosidade. Quando você revela tudo, encerra o processo. Quando você deixa algo em aberto, cria continuidade. E continuidade mantém a atenção. Porque no jogo da sedução e da influência, quem explica demais perde impacto. Mas quem sabe ocultar, controla a narrativa. E quem controla a narrativa, controla a mente, sem precisar dizer tudo, apenas sabendo o que não dizer. Lição 10. Controle suas emoções. Quem se revela em excesso, perde poder. Existe uma linha invisível que separa quem influencia de quem reage. E essa linha não está na inteligência, nem na aparência, nem na posição social. Está no controle emocional. Dom Juan compreendia algo que a maioria ignora.
Emoção não controlada é exposição. E exposição excessiva reduz valor, previsibilidade e poder. O primeiro princípio dessa lição é simples, mas profundo. Quem reage impulsivamente entrega controle. Quando você responde no calor do momento, deixa de conduzir e passa a ser conduzido. E quem é conduzido, perde influência. Outro ponto essencial é o domínio das reações. Emoções sempre vão surgir. Raiva, ansiedade, entusiasmo, frustração. A diferença não está em sentir, mas em como você responde ao que sente. Dom Juan sentia, mas não se revelava. Também existe o fator da previsibilidade emocional. Quando alguém sabe exatamente como você vai reagir, essa pessoa passa a antecipar seus movimentos. E antecipação reduz impacto. Outro detalhe importante é o controle da expressão. Não é necessário demonstrar tudo o que se passa internamente. Expressões contidas criam mistério e autoridade. Também existe o fator da estabilidade. Pessoas emocionalmente estáveis transmitem segurança, e segurança gera respeito. Outro ponto essencial é evitar extremos. Reações exageradas, tanto positivas quanto negativas, revelam vulnerabilidade. Dom Juan mantinha equilíbrio. Também existe o fator da pausa emocional. Antes de reagir, existe um espaço, um intervalo entre estímulo e resposta. Quem domina esse intervalo, domina a própria ação. Outro detalhe importante é o controle da validação emocional. Não buscar aprovação constante, não depender da reação dos outros para se sentir bem. Isso aumenta a autonomia. Também existe o fator da resistência à provocação. Nem toda provocação merece resposta. Ignorar certos estímulos é uma forma de controle. Outro ponto essencial é o uso da calma como ferramenta. A calma não é ausência de emoção, é controle sobre ela. Também existe o fator da leitura emocional. Observar as emoções dos outros sem se deixar absorver por elas. Dom Juan observava e permanecia no controle. Outro detalhe interessante é o uso da neutralidade estratégica. Nem sempre demonstrar posicionamento imediato. Isso evita exposição desnecessária. Também existe o fator da consistência. Reagir de forma equilibrada em diferentes situações constrói uma imagem sólida. Outro ponto importante é evitar a urgência emocional. Decisões tomadas sob pressão emocional tendem a ser falhas. Também existe o fator da energia interna. Quando você controla suas emoções, sua presença muda, se torna mais estável. Outro detalhe essencial é o controle do discurso. Emoções intensas levam a palavras excessivas, e palavras excessivas revelam mais do que o necessário. Também existe o fator da contenção. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser reagido. Outro ponto interessante é o impacto da serenidade. Em ambientes caóticos, quem mantém calma se destaca. Também existe o fator da independência emocional. Não depender do comportamento dos outros para manter equilíbrio. Outro detalhe importante é o uso do tempo para processar emoções. Nem toda resposta precisa ser imediata. No fundo, essa lição revela algo fundamental. Emoção não controlada expõe, e exposição reduz poder. Quando você controla suas emoções, você controla suas reações. E quando controla suas reações, controla sua imagem. E quando controla sua imagem, controla como será tratado. Porque no jogo da influência, quem perde o controle interno, perde o controle externo. Mas quem domina a si mesmo não precisa provar nada, apenas mantém presença, firme, silenciosa e impossível de ser manipulada. O próximo nível não está no que você sabe, mas no que você absorve todos os dias.
Tudo o que foi dito até aqui não foi feito para ser apenas entendido. Foi feito para ser incorporado, porque existe uma diferença silenciosa entre quem consome conhecimento e quem se transforma através dele. A maioria para na superfície, assiste, concorda, sente impacto e volta para a mesma rotina. Mas existe um outro grupo, um grupo que decide transformar informação em vantagem, que entende que repetir o contato com ideias poderosas muda a forma como pensa, reage e age. E é exatamente aqui que o jogo muda. Porque não se trata de aprender mais. Se trata de se expor constantemente ao que realmente importa. De forma prática, sem esforço extra, sem depender de motivação. Apenas criando um ambiente onde o conhecimento certo entra na sua mente todos os dias, enquanto você vive sua rotina. E é por isso que o próximo passo não está em mais um vídeo aleatório. Está em um sistema. Um lugar onde você não precisa procurar, filtrar ou organizar nada. Onde as ideias mais estratégicas já estão reunidas, estruturadas e prontas para serem absorvidas no momento em que você quiser. Enquanto dirige, enquanto treina, enquanto caminha, enquanto vive. Porque quem domina o jogo não depende de tempo livre. Ele usa o tempo que já tem. E se você chegou até aqui, já percebeu que continuar no mesmo padrão não vai te levar para outro nível. Então a decisão é simples. Ou você continua consumindo conhecimento de forma fragmentada, ou começa a construir uma mente estratégica, todos os dias, de forma contínua. O caminho já está pronto. Está no primeiro link da descrição. E se você realmente entendeu o que foi dito nesse vídeo, você já sabe exatamente o que fazer agora.